Se não estamos sós, quem ou o que está lá fora? Alguém está ouvindo? O Império Solar. Em 2042 depois de Cristo, poderosos telescópios orbitais vasculham os céus em busca de sinais de vida. Eles focalizam um diminuto globo amarelo. Resultado da análise espectral. Negativo. Sem oxigênio. Sem vida. O rastreador automático se aproxima de outro mundo. Um pálido ponto azul. Sinal de oxigênio afirmativo. E lá parece existir água. Pode haver vida. O cenário pertence ao futuro, mas o futuro está próximo. A vida na Terra pode ter começado com uma explosão, quando micro-organismos pegando uma carona num cometa ou num asteroide vieram aterrissar em nosso planeta. Encontrando um ambiente úmido e acolhedor, é provável que esses organismos unicelulares tenham evoluído até as formas de vidas ricas e variadas que existem hoje. Há indícios de que isso pode ter acontecido, mas como eram esses primeiros micro-organismos e de que planetas ou luas podem ter vindo? Os organismos unicelulares são só um exemplo da vida que pode existir nas profundezas do espaço. Também pode haver vida inteligente lá fora, muito além do nosso sistema solar. Algumas pessoas chegam a dizer que os extraterrestres já estiveram na Terra e que os governos os esconderam em estabelecimentos militares secretos. Atualmente existem pesquisas sérias sobre a existência de vida em outros mundos. Radiotelescópios ficam na escuta, esperando sinais transmitidos por civilizações, pelo menos tão avançadas quanto a nossa. Seth Shostak trabalha no SETI, Instituto de Busca de Inteligência Extraterrestre, uma subdivisão de um programa mais antigo da NASA. No século passado, as pessoas pensaram em procurar extraterrestres usando luzes e coisas desse tipo. Mas as buscas de sinais de rádio começaram neste século, depois da guerra. Foi em 1960 que a primeira busca científica de sinais de rádio foi efetuada. Invaders from Mars. As fantasias populares a respeito da vida e das intenções dos extraterrestres são tantas quantas pode conceber a imaginação humana. Paul Davies é um professor de física que escreve sobre ciência para leigos. Ele estudou a presença cultural dos extraterrestres na história humana. Quase todos, quando pensam em seres extraterrestres inteligentes, têm em mente uma imagem semelhante à nossa. Acham que eles parecem com a gente, que pensam e se comportam como a gente, só que são seres superiores. E se você olha para o passado, vê histórias de anjos e gigantes, os deuses gregos, e eles são sempre representados numa forma humana ou semi-humana. Acho que deve ser uma necessidade cultural profunda acreditar em seres parecidos com a gente, porém melhores. Extraterrestres de aparência humana foram um bom negócio no século XX. Os produtores de filmes B, em especial, encontraram uma fórmula de sucesso mostrando criaturas semi-humanas vindas do espaço, com o desejo fanático de conquistar a Terra. Não acho muito provável que seres inteligentes tenham visitado a Terra. Na verdade, acho que tudo o que envolve o transporte físico de um sistema estelar a outro é muito fantástico. É muito mais fácil mandar mensagens e manter uma comunicação cordial com os vizinhos extraterrestres do que entrar numa espaçonave e fazer uma visita a eles.
Ainda não sabemos ao certo como detectá-los, que dirá chegar a eles, se eles existirem. É evidente que só uma raça tecnologicamente superior poderia nos visitar. Enquanto isso não acontece, nos esforçamos para captar frequências desconhecidas e varremos os céus em busca de pistas. Em quase 40 anos, houve só 4 mensagens suspeitas, todas alarmes falsos. Um sinal extraterrestre pode chegar à Terra vindo de qualquer direção. Para acelerar a busca, um programa da série chamado Projeto Fênix operou algumas escolhas. O Projeto Fênix tem princípios definidos. Apontamos o telescópio na direção de estrelas próximas parecidas com o Sol. Achamos que é mais provável que exista planeta ou algo semelhante à Terra em torno dessas estrelas. Nenhuma estrela escolhida deve estar a mais de 150 anos-luz de distância e, como o nosso Sol, deve ter mais de 3 bilhões de anos de idade, tempo bastante para que uma vida inteligente tenha desenvolvido a tecnologia de radiodifusão. O presidente do Instituto SETI, Frank Drake, foi o precursor das técnicas usadas na busca de inteligência extraterrestre. Ele não abandona a ideia de que alguém está sintonizado em nós. O espaço em torno da Terra está cheio de sinais de rádio e, particularmente, de sinais de televisão transmitidos nos últimos 50 anos. Na verdade, é uma concha em torno da Terra, 50 anos-luz em ondas repletas de sinais humanos. E dentro da concha estão também quase 1.500 estrelas recebendo nossos sinais. Se há alguém lá, ele pode descobrir tudo a nosso respeito assistindo aos programas de televisão. Quick, quick, brand new, Richard Hudnut home, permanent, quick, quick, cut your winding time in half, takes half the effort, new crystal lotion does the trick. Por que o SETI não transmite seus próprios sinais e espera uma resposta? Algumas pessoas pensam que o Projeto Fênix difunde questionários pelo espaço e aguarda a resposta dos extraterrestres. Não fazemos isso por um motivo muito simples. Digamos que os extraterrestres mais próximos estejam a 100 anos-luz. Nosso questionário levaria 100 anos para chegar lá e as respostas levariam outros 100 anos para chegar até nós. 200 anos teriam se passado, teríamos perdido o interesse e os recursos certamente teriam acabado. Também pode existir uma tecnologia em comunicação que não conhecemos ainda, como não sabíamos das ondas de rádio um século atrás. Lançada em 1977, a Voyager 2 explorou os planetas do nosso sistema e suas luas estranhas, indo cada vez mais fundo no espaço até regiões totalmente misteriosas para nós terráqueos. A bordo havia um fonógrafo revestido a ouro contendo 116 imagens da Terra e de seus habitantes, 90 minutos de música e uma amostra dos diferentes ruídos da Terra. O avanço da tecnologia foi tão rápido que os recursos da computação da Voyager equivalem hoje a uma fração da capacidade de um PC doméstico. A memória dos subsistemas do computador da Voyager podiam armazenar apenas 33 mil palavras. Em 1976, a busca de vida e a exploração do sistema solar prosseguiu com a missão Viking, seu destino, Marte. A missão, desembarcar robôs exploradores no planeta vermelho. A bordo havia câmeras e instrumentos projetados para colher amostras da atmosfera marciana e analisar o solo seco do planeta em busca de sinais de vida. Porém, nenhuma forma de vida foi encontrada. Michael Meyer é o administrador do programa de exobiologia da NASA, que procura vida fora da Terra. Para ele, a missão da Viking não foi uma decepção total. A missão foi bem sucedida. Conseguiu enviar 2 espaçonaves que aterrissaram na superfície do planeta e parte de seus objetivos era avaliar se havia ou não vida em Marte. A experiência foi um sucesso, no sentido de que os testes foram feitos, mas as reações encontradas não puderam ser definidas como vida. Contudo, só porque a missão Viking não encontrou provas conclusivas, não significa que não existe vida em Marte. Ela pode estar aninhada em sua superfície ou em seu subsolo. Marte, mais do que qualquer outro planeta, nos cativa com a possibilidade de vida extraterrestre, inteligente ou de outro tipo.
Desde que a Viking tirou as primeiras fotos, uma estranha configuração em sua superfície chamada face sobre Marte chamou muita atenção. Alguns acreditam que é uma tentativa de contato com outra civilização. A mania marciana decolou de fato há uns 100 anos. Eis o telescópio Clark no Observatório Lowell em Flagstaff, Arizona. Este instrumento notável foi usado para produzir alguns dos desenhos mais famosos do planeta vermelho. O artista foi o fundador do observatório, Percival Lowell. Lowell pensou que os extraterrestres, tentando fazer o melhor uso possível das preciosas fontes de água disponíveis, estavam construindo uma rede de canais para transferir a água da região polar para a equatorial, uma espécie de sistema de irrigação de todo o planeta. Ele escreveu bastante sobre essas ideias. A exploração espacial revelou que Marte tem pouca atmosfera e não tem água em estado líquido na superfície, ainda que seu solo pareça ter sido esculpido por água. O geólogo da NASA, Ken Hackenhoff, explica. Parece que existiram grandes oceanos em Marte no passado, e existe atualmente um debate acirrado para saber a localização exata desses oceanos, quanto tempo eles duraram ou se eram placas de gelo que deslizaram sobre o planeta. Hoje, o clima seco e frio de Marte o torna inóspito à vida, mas talvez não totalmente. Uma história de sobrevivência impressionante durante as missões Apollo à Lua forneceram evidências de que a vida pode resistir mesmo nas condições mais adversas. Dois anos e meio depois que a nave Surveyor 3 deixou a Lua, os astronautas da Apollo 12 retornaram, recuperando as lentes de sua câmera de TV e, com ela, uma colônia de bactérias que pareciam ser extraterrestres. Mas descobriu-se que elas eram clandestinas, bactérias da Terra que tinham viajado para a Lua na Surveyor e sobrevivido por lá quase 3 anos em um ambiente mais hostil que Marte. Aí estava a prova de que a vida pode resistir pelo menos por um tempo em um mundo diferente do nosso. Que outras características definem a vida tal qual a conhecemos? O que mais devem procurar aqueles que investigam a vida em outras luas ou planetas? Coisas vivas se movem e crescem. A vida precisa recolher nutrientes e eliminar as sobras. Existe ainda uma outra qualidade que talvez seja o indicador mais importante de todos. Fala o biólogo da Universidade de Oxford, Richard Dawkins. A característica mais geral tem que ser a reprodução, a transmissão da herança. Tudo mais vem a partir daí. Tendo isso em qualquer parte do universo, hereditariedade, um equivalente do DNA. Não precisa ser o DNA, mas um equivalente. Algo que faz cópias de si mesmo. Genes, em suma. Então, a seleção natural de Darwin, a evolução e a vida vêm atrás. Agora, na prática, neste planeta, a vida tem uma série de outras propriedades, como respiração, alimentação, mas o fundamental é a reprodução. Hoje, nosso planeta é um paraíso para a vida, o que contrasta com a violência existente no princípio. A jovem Terra era radioativa, quente, vulcânica e sem oxigênio. A atmosfera era nublada, cheia de gases nocivos, dióxido de carbono, amônia, metano. Tapetes vermelhos de lava deslizavam sobre rochas vulcânicas até que a água no interior do planeta formou os vastos oceanos onde a vida apareceu inicialmente. Compreender como a vida avançou em nosso próprio planeta nos ajuda a precisar os locais onde procurar no espaço, tanto dentro quanto fora do sistema solar. O Dr. Jack Farmer é um dos exobiólogos da NASA. Se ele puder entender como formas simples de vida vieram a se fossilizar aqui na Terra, um dia fósseis do espaço poderão ser localizados com mais facilidade. O que mais me interessa em um ambiente como este é o modo como os organismos são capturados durante o processo de mineralização que ocorre e transformados em fósseis.
E a ideia é que a velocidade em que esses minerais são formados é tão alta que os organismos não têm chance de morrer antes de serem aprisionados dentro dos minerais. E isso significa que você captura uma porção de informação biológica, muitos tipos diferentes de estruturas nas rochas. Assim, este é um local excelente para procurar informações sobre microfósseis. As altas temperaturas em Yellowstone lembram muito as condições da antiga Terra, mas há diferenças. Aqui existe muito oxigênio. Quando a vida começou nesse planeta, não existia oxigênio livre na atmosfera. Obviamente, havia oxigênio no mundo, mas em compostos. Não havia oxigênio livre. Assim, todo o oxigênio do ar veio das plantas verdes. Quando apareceu pela primeira vez, ele deve ter sido como um veneno, deve ter sido um poluente. Mas, gradualmente, através da seleção natural de Darwin, os organismos vivos passaram a usar mais e mais oxigênio. Eles foram escolhidos para prosperar na presença do oxigênio, de forma que quase todos os organismos vivos não podem viver sem ele. As plantas verdes captam a energia do sol para produzir não só o oxigênio que respiramos, mas também a comida que sustenta todo o reino animal. Outra grande nutridora da vida na Terra é a água. Nosso rico mundo aquático é um oásis para a vida. O planeta irmão da Terra, Vênus, pode ter tido água no passado, mas as temperaturas elevadas, causadas por um efeito estufa devastador, o transformaram num ambiente hostil para os seres vivos. Vênus e Terra tinham um potencial bruto similar para se tornarem planetas que abrigam a vida, mas isso só ocorreu com a Terra. Na enseada Lower Worth, Ellen Stofan tenta imaginar por quê. Esta rocha é calcário jurássico, que foi formada há mais de 100 milhões de anos em mares rasos. Esta rocha é quase toda formada por carbonatos. Há um bocado de dióxido de carbono nela. Em Vênus, a maior parte do dióxido de carbono está na atmosfera. Na Terra, ele ficou preso nas rochas calcárias, como essa que foi formada no Jurássico. Porque em Vênus o dióxido de carbono ficou na atmosfera e na Terra se concentrou em grandes rochas como esta, é uma questão com a qual estamos quebrando a cabeça. Achamos que isso pode ter alguma coisa a ver com a evolução da vida na Terra. Talvez seja só a distância da Terra em relação ao Sol que proporcionou frio suficiente que permitiu o desenvolvimento da vida e retirou o dióxido de carbono da atmosfera. Em Vênus, todo o dióxido de carbono permanece na atmosfera e virou um planeta que assa seu próprio calor. Em 1967, a Venera 4 se tornou a primeira sonda espacial a penetrar nas nuvens venusianas e transmitir dados. A primeira sonda que pousou suavemente na superfície e enviou informações de volta foi a Venera 7, em dezembro de 1970. As sondas que pousaram só transmitiram dados durante 1 hora, antes de serem destruídas pela pressão e pelo calor intenso do planeta. Em agosto de 1990, a missão Milligan começou a mapear Vênus com o radar, o que permitiu aos criativos experts do Jet Propulsion Lab criarem essa simulação da paisagem venusiana. Nenhum traço de vida foi encontrado, mas os cientistas gostaram muito de aprender um pouco mais a respeito do nosso planeta vizinho. Observar Vênus através de um telescópio é mágico porque, entende, é a estrela da manhã e da tarde, e vê-la como um planeta por si só é algo emocionante. Porém, ao mesmo tempo, porque ele é totalmente coberto por uma densa camada de nuvens, gostaríamos de ver mais. Com a Magellan, tivemos a primeira chance, uma das primeiras chances de realmente obter um mapa e uma visão completa do planeta. A paisagem venusiana tem a aparência de um deserto, mas é infinitamente mais quente que qualquer deserto da Terra. Em Vênus, temos quase 500 graus Celsius por causa do efeito estufa, de modo que é muito quente para a vida existir. Na verdade, achamos que esse efeito já existe há muito tempo. Assim, se pudéssemos obter amostras de Vênus, não iríamos encontrar nenhum fóssil que evidenciasse a presença de vida. Aqui na Terra, há água em abundância. Foi aí que a vida começou. As temperaturas e pressões em partes do nosso próprio solo oceânico são similares às de Vênus, condições nada hospitaleiras, de fato, claramente hostis.
Porém, mesmo nessas condições, onde não existe oxigênio, a vida floresce em corredores hidrotérmicos de vapor. Por toda a Terra, existem exemplos fascinantes da vida sobrevivendo, mesmo prosperando em ambientes hostis. Essas formas resistentes de vida na Terra dão força ao argumento de que a vida pode ter existido ou ainda existe em ambientes proibitivos em algum lugar do sistema. Os primeiros humanos que pousarem em Marte ainda podem descobrir as marcas da vida. Não sabemos se a vida teve origem na Terra. Ela pode ter chegado aqui vinda de outra parte, com um meteorito, um cometa ou algo assim. Agora, de tempos em tempos, asteroides e cometas colidem com Marte e espalham material do planeta no sistema solar. Sabemos que parte desse material chegou à Terra porque existe uma dúzia de meteoritos que foram identificados como sendo de Marte. Um desses meteoritos pode ter trazido a vida aqui para a Terra. Esta não é uma rocha comum. Foi encontrada na Terra, mas veio de Marte. Uma de pelo menos 12 rochas extraterrestres vinda do planeta vermelho. Há 13 mil anos, uma pedra caiu na Terra. Em 1984, foi encontrada na Antártida, em um local chamado Allen Hills. Por mais de uma década, este meteorito marciano ficou no Centro Espacial Johnson da NASA. Ele foi confundido com um pedaço da Lua. Mas em 1996, os cientistas da NASA deram uma segunda olhada. Dentro do meteorito parecia haver fósseis microscópicos, possíveis sinais de vida. O meteorito ocupou as manchetes dos jornais do mundo todo. Porém, a euforia inicial deu lugar à dúvida quando se demonstrou que a prova não era conclusiva. O meteorito de Allen Hills é um achado muito importante. Uma coisa de que temos certeza é que esse meteorito é muito antigo. É um dos objetos mais antigos do sistema solar. Ele tem fendas que foram preenchidas com carbonatos, precipitados de ambientes talvez não diferentes deste aqui. E achamos que eles podem ser hidrotérmicos. Mesmo que o meteorito de Allen Hills evidencie a presença de possíveis fósseis microscópicos, isso ainda não prova que existe vida em Marte. Na verdade, estamos de acordo que o meteorito de Allen Hills é um achado importante, mas não indicativo de atividade biológica. Que época para se viver. No ano passado, descobrimos planetas em torno de estrelas vizinhas e hoje estamos prestes a abandonar a noção de que a vida é exclusiva. O administrador da NASA, Dan Golden, considera que a busca de vida em Marte ainda não acabou. Se quisermos descobrir como é Marte, como são suas condições climáticas, sua geologia, quais suas fontes potenciais de água e outros recursos, para gerarmos a substância da vida, gases respiráveis, água, nutrientes, temos que mandar uma espaçonave para lá. Em 1996, a NASA lançou Mars Pathfinder em uma viagem de 7 meses até Marte. 20 anos se passaram desde o primeiro pouso no planeta. O Pathfinder foi projetado para testar uma série de novas tecnologias para a exploração espacial no século XXI. O ponto mais desafiador da missão é o pouso na superfície de Marte. Em vez de perder combustível com os motores de freio, o Pathfinder usa a própria atmosfera do planeta para reduzir de 28 mil quilômetros por hora para algo em torno de 1.600 quilômetros por hora. À luz de um dia marciano, um robô explorador movido a energia solar perambula pela antiga planície fluvial e recolhe amostras numa busca contínua pela vida passada ou presente. Quando vamos até um lugar como Marte, decidimos que vamos procurar evidências de uma antiga biosfera marciana. Por onde devemos começar? Bom, tem de ser num ambiente como este. Assim, estudando esses lugares e compreendendo os processos pelos quais a informação biológica é capturada, ficamos numa posição bem melhor para mapear os sítios de Marte. Ficamos sabendo, antes de tudo, para quais tipos de alvos devemos mirar. Daí, quando enviarmos missões para lá, devemos saber aonde ir. E ainda vamos saber como interpretar as informações contidas nas pedras que forem trazidas como amostras de Marte. Assim, esta é uma boa base para a prática de missões que recolhem amostras de Marte.
Se Marte tiver antigos depósitos de sal, os cientistas podem conseguir reviver alguns marcianos adormecidos. A mina de sal Volby, no norte da Inglaterra, dá um exemplo de como isso pode funcionar. William Grant, formado em microbiologia, está prestes a entrar num cemitério salino de micro-organismos. A mina Volby é tudo o que resta de um antigo lago. É uma das minas mais profundas do mundo e também uma das mais quentes. Estou uns 1.600 metros abaixo da superfície e está um forno. Estou pisando parte do que 260 milhões de anos atrás era um imenso lago salgado. Um pouco parecido com o Mar Morto ou o Grande Lago Salgado, mas muitíssimo maior. Há 260 milhões de anos, este lago estava cheio de vida. O professor Grant tenta despertar a vida microbiana adormecida que pode existir nos depósitos de sal da mina. Ele usa luvas e limpa suas ferramentas com álcool para evitar contaminar as amostras de sal antigo com micro-organismos modernos. O sal em torno de nós cristalizou-se há 260 milhões de anos e os organismos contidos no sal devem ter contribuído no processo de cristalização e acabaram sendo incorporados ao sal. Nós recolhemos amostras do sal e levamos para o laboratório, onde dissolvemos cuidadosamente a parte mineral do material. Depois, alimentamos a amostra com nutrientes que sabemos que estimulam o crescimento dessas bactérias especiais. E, de fato, em algumas amostras, fomos capazes de desenvolver bactérias genuínas, que podem ter 260 milhões de anos de idade. Se bactérias remotas podem ser reavivadas na Terra, isso também pode ser possível em Marte. Marte, há muitos milhões de anos, tinha água, lagos, rios e provavelmente lagos salgados. E talvez em Marte, esses lagos salgados tenham abrigado populações de criaturas, como os da Terra. Então, se alguém vai atrás de vida em Marte, e nossa experiência aqui na Terra serve de direção, há um lugar melhor que os depósitos de sal de Marte para começar a procurar? Quanto mais exemplos de vida sobrevivendo adormecida em ambientes hostis da Terra, mais chances de encontrá-la também em Marte. A vida consegue se manter de algum modo, seja no calor de um antigo depósito de sal, seja no frio congelante da Antártica. Um cientista isolado vasculha as vastas planícies do continente. O professor E. Henry Friedman está à procura de rochas que contenham algum dos micróbios mais resistentes da Terra. Aqui não é tão frio quanto Marte, mas chega bem perto. Em seu freezer gigante na Universidade da Flórida, em Tallahassee, o professor Friedman conserva mais de 300 amostras de bactérias provenientes de rochas de todo o mundo. As bactérias são removidas da rocha em seu laboratório. Nós recolhemos essa amostra no deserto da Antártica. Uma rocha que foi colonizada por micro-organismos. Não há vida na superfície, mas sim dentro dela. Existem micro-organismos que podem ser vistos nesta parte escura e nesta parte clara, sendo que a superfície da rocha serve para isolar os micro-organismos. E agora vamos parti-la e cultivá-la, transferindo as partes para um meio esterilizado. Um dia vamos poder isolar micróbios marcianos adormecidos de um modo similar. Eu coloco a cultura já enriquecida aqui na luz, porque esses micro-organismos, como as plantas, precisam de luz solar. Esta é uma pedra que foi colocada aqui há uns 2 meses. Essas são bactérias que prosperaram mesmo sob o frio mais rigoroso existente na Terra. O professor Friedman acredita que esses micro-organismos resistentes devem ser capazes de sobreviver em Marte.
Marte é certamente nosso melhor palpite para encontrar vida no centro do sistema solar. Mas as chances da vida existir nas bordas do sistema nunca foram mais promissoras do que no presente. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os planetas gasosos exteriores do sistema solar. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Hyde Hamel investigou o ambiente inclemente dos gigantes gasosos. Sua opinião sobre a existência de vida nos próprios planetas não é otimista. Mesmo que estes planetas tivessem uma região interna aquecida, com a mesma pressão e temperatura das nuvens mais afastadas, ainda seriam muito frios. Eles são extremamente frios e escuros. Não existe luz solar suficiente, não há água em estado líquido, o que precisaríamos para sustentar a vida. Daí não acho provável que exista vida lá. Artistas e autores de ficção científica podem imaginar que existe uma estranha medusa flutuando em torno de Júpiter, mas isso é bem improvável. Plutão, por sua vez, é um mundo de rochas e gelo, não um balão de gás como os 4 gigantes do sistema. Sendo o planeta mais afastado, certamente é muito frio e escuro para ser um forte candidato a abrigar a vida. Existem aproximadamente 60 luas orbitando esses planetas afastados. As pesquisas demonstraram que a maioria delas é inóspita à vida tal qual a conhecemos. Porém, existem 2 exceções. Uma é Titã, a maior lua de Saturno. Em novembro de 2004, a sonda Huygens vai atravessar de paraquedas as nuvens de Titã. Ela pode afundar num oceano gelado hostil, num lago de hidrocarbonetos líquidos, até em uma superfície sólida. Titã é como a Terra primitiva congelada. Ela possui muitas substâncias que existiam ao redor da Terra antes da vida começar. A sonda Huygens vai investigar se Titã tem potencial para fazer brotar a vida. Bem, a química orgânica da atmosfera de Titã é particularmente interessante. Isso pode nos dar ideias mais claras sobre a natureza da química pré-biológica. Titã pode ter produzido vida. Nós ainda não sabemos. No futuro, Titã pode parecer assim. Quando o nosso Sol ampliar para 50 vezes o seu tamanho atual, daqui a 5 bilhões de anos, Titã vai receber a mesma quantidade de energia que a Terra recebe hoje. Por um curto período, o satélite pode se tornar um mundo oceânico azul onde a vida prospera. Até lá, a lua rochosa de Júpiter, Europa, é a candidata mais promissora para a descoberta de vida no sistema solar exterior. Em 1996, a nave Galileu enviou uma prova sensacional de que Europa tinha oceanos. Oceanos que podem estar cheios de vida. As imagens de Galileu revelaram áreas onde fragmentos de gelo quebraram e se afastaram como peças de um quebra-cabeças. O rompimento sugere que o gelo está navegando em uma superfície dinâmica. Temos razões para suspeitar, com base nas recentes fotos de alta definição da superfície, que pode haver um oceano sob a superfície de lá. E onde encontramos água, onde encontramos a mistura orgânica correta, existe a possibilidade de vida. Então temos que acolher a ideia de que Europa pode fornecer neste ambiente oceânico sob superfície um habitat que pode ser benéfico à vida e onde a vida pode ter se originado. Não sei se vamos encontrar algo além de vida unicelular. E quando falo a respeito de vida, quero que fique muito claro, a vida unicelular já seria uma descoberta inacreditável. E quanto a um nível superior, não tenho a menor ideia. Simplesmente não sei, mas duvido que encontremos espécies humanas. Se nossa espaçonave por acaso romper as placas de gelo de Europa, podem ser descobertos cenários como esse, um mundo submarino, onde a vida prospera sem luz do sol ou oxigênio, como nossos profundos corredores térmicos oceânicos. E além do nosso próprio sistema solar, há sempre a possibilidade sedutora de que um grupo inteligente de seres iguais a nós exista em alguma parte. Afinal de contas, nosso Sol é uma entre bilhões de estrelas que brilham no universo. Um universo que contém todos os elementos encontrados na vida terrestre. Uma estrela distante pode ser o Sol de uma outra civilização. Os extraterrestres podem ter nos visitado?
talvez há milênios. É sempre possível que haja alguma coisa que não reconhecemos, mas que foi deixada aqui, talvez, há muito tempo por visitantes extraterrestres. Mas como ainda não me apresentaram essas provas, não vejo razão para acreditar nisso. Continuo achando que é muito custoso o transporte físico de um sistema estelar para outro. Não consigo imaginar um motivo para uma espécie extraterrestre fazer isso. A humanidade explorou o sistema solar, mas não temos a tecnologia para enviar homens ou missões robotizadas a outro sistema planetário. Porém, certamente deixamos provas de nossa própria existência. O rastro de escombros das nossas missões espaciais, como as migalhas de Joãozinho e Maria na floresta, podem um dia assinalar o caminho para um grupo extraterrestre que esteja à nossa procura. É provável que exista vida em algum lugar do universo, mas ela não deve ser assim tão frequente para que tenhamos um dia a possibilidade de encontrá-la. Minha opinião é que a vida está presente em alguma parte do universo, mas provavelmente tão afastada que podemos nunca chegar a conhecê-la. Lá fora, longe do sistema, em outras galáxias, quais as probabilidades? O presidente do Instituto SETI desenvolveu uma equação complicada para ter uma ideia real das chances. Ele a chamou de equação Drake. Ela se baseia em coisas que sabemos sobre o universo e outras coisas que podemos deduzir a partir daí. Coisas como: com que frequência se formam novas estrelas? Quantas estrelas possuem planetas? Em quantos planetas existe vida? Há chances desta vida desenvolver inteligência? Há chances desta inteligência desenvolver tecnologias? Qual a probabilidade dessas tecnologias destruírem aqueles que a criaram? A equação Drake não chega a estreitar muito o campo. Dependendo das variáveis, o número de civilizações inteligentes pode ser 0 ou 1 bilhão, ou um número intermediário. Richard Dawkins acha que o último fator da equação pode explicar por que os céus são tão silenciosos. O que se tem sugerido com frequência, de modo pessimista, é que quando uma civilização em algum lugar do universo torna-se avançada o suficiente para desenvolver radiotelescópios ou se torna capaz de se comunicar pelo rádio a vastas distâncias, esse nível de tecnologia está quase de um modo inevitável perto da autodestruição, por bombas atômicas ou armas parecidas de destruição maciça. Se isso for verdade, pode ser uma resposta à pergunta: por que não temos notícia de outras formas de vida? Também é possível que uma civilização inteligente tenha mais em comum com nossas máquinas do que com nós mesmos. Uma civilização avançada teria ido além da biologia e desenvolvido inteligência autômata. Esse tipo de inteligência pode se espalhar por toda a galáxia muito mais facilmente do que a inteligência biológica. Então, pode acontecer de captarmos um sinal que não venha de um organismo biológico, mas de uma máquina pensante. Se máquinas pensantes habitam outros planetas, elas devem ter evoluído não a partir de moléculas de carbono como nós, mas de silício. O mesmo tipo de silício que está na base da tecnologia computacional. O silício não é totalmente diferente do carbono. Como possibilidade, você pode imaginar um tipo de vida fantasiosa, de ficção científica, que não seja baseado no carbono, mas no silício. Nem é preciso chegar até o silício. Pode haver outros tipos de vida orgânica baseada no carbono, muito diferentes da vida como a conhecemos nesse planeta. E ainda assim seria vida. Para a sobrevivência de uma vida formada a partir do carbono, deve haver água. A água é essencial à vida que conhecemos. Não temos evidências de que a vida pode existir em outra lua ou planeta sem água. Quando novas luas e novos planetas são descobertos, acendem-se as esperanças de que alguma vida diferente da que nos é familiar exista lá. Em 1995, houve muita agitação quando um novo planeta foi detectado. 2 astrônomos suíços o localizaram fora do nosso sistema solar. Pela primeira vez foi encontrado um planeta orbitando uma outra estrela. Um ano depois dessa descoberta, outros novos planetas foram localizados.
Desta vez, a glória pertenceu a 2 astrônomos americanos que usaram o telescópio LIT em São Francisco. Foi esse enorme instrumento que captou a luz de uma estrela distante e mostrou ao mundo que os sistemas planetários podem ser semelhantes. Os descobridores foram Geoff Marcy e Paul Butler, e ninguém ficou mais surpreso com a notícia do que eles. Quando o Geoff sugeriu que poderíamos encontrar planetas, me pareceu uma ideia maluca, mas muito mais emocionante do que eu podia imaginar. Embarquei na busca por planetas. Foi uma luta árdua para chegar até aqui. Bom, o modo como procuramos planetas é realmente muito simples. Não podemos ver os planetas orbitando outras estrelas, simplesmente porque o brilho da estrela é muito intenso. Ele ofusca a luz do planeta. Mas o que podemos fazer é procurar pela reação da estrela à atração gravitacional exercida pelo planeta. Assim, observamos para ver se a estrela oscila no espaço e, se ela oscila, podemos inferir a presença do planeta. O trabalho envolvido na descoberta de novos planetas é estafante. Quis desistir várias vezes. De fato, cheguei mesmo a calentar a ideia de suicídio. Mas agora o sucesso compensa todas as coisas. Este é o planeta que descobrimos. Ele orbita a estrela 47 da Ursa Maior. E esses dados mostram a oscilação da estrela no período de um ano. E há esse último ponto, só obtido ontem à noite. Dá para ver que ele se alinha precisamente com todos os outros pontos. Então temos a confirmação de um planeta novo. Se não fosse uma equipe muito singular, Marcy e Butler duvidam que teriam alcançado o sucesso atual. Bem, minha relação profissional com Paul Butler é realmente especial. Ele trouxe contribuições ao projeto que eu certamente não teria trazido, e vice-versa. Acredito que temos uma espécie de simbiose quando trabalhamos juntos. Cada um procura compensar as falhas do outro. Assim, temos uma relação profissional complementar e excelente. Temos estilos muito diferentes e complementamos muito bem um ao outro. Geoff é metódico, quer entender absolutamente de cada etapa. Ele me força a retroceder e a trabalhar realmente duro. E eu gosto de mergulhar de cabeça, entende? Ataco de 20 maneiras diferentes até que uma delas resolva. É uma ótima colaboração. O trabalho conjunto de Marcy e Butler prossegue. Eles estão constantemente à procura de oscilações no céu de novos planetas que podem, após inspeção mais detalhada, abrigar vida. A maioria dos astrônomos acredita que as melhores imagens de novos planetas não virão da Terra, mas dos céus de uma nova geração de telescópios espaciais. Com a palavra, o astrônomo Chris Burrows. Tudo que se descobriu sobre os novos planetas foi por meio indireto. Não existem imagens de um planeta novo. Tenho muita esperança de que nos próximos 10 anos obtenhamos imagens de planetas que orbitam outras estrelas. Com imagem dá para você falar muito mais. Talvez vejamos do que o planeta é feito e acompanhemos a órbita dele, com muito mais detalhes. É bem possível que nos próximos 10 ou 15 anos possamos detectar diretamente planetas do tamanho da Terra, que podem ter atmosfera, que podem ter oceanos, não sabemos. Também podemos ser capazes de investigar a atmosfera deles daqui da Terra com telescópios, para ver se lá existe água, dióxido de carbono e oxigênio. Onde o oxigênio for tão abundante quanto o dióxido de carbono, vamos especular para saber se acontece fotossíntese. Esse é o processo pelo qual, na Terra, as árvores e plantas convertem dióxido de carbono em oxigênio. Só daí podemos começar a pensar se existe vida lá, mas nesse momento nem sabemos ainda se existe um planeta do tamanho da Terra orbitando uma outra estrela que não a nossa. As gerações futuras poderão testemunhar cenas como essas de um mundo extraterrestre. A descoberta de um planeta similar à Terra é uma possibilidade real. Não há dúvida de que a descoberta de novos planetas aumenta tremendamente nosso interesse e nossas expectativas de descobrir vida inteligente na galáxia. Lembre-se que há poucos anos nem sabíamos se havia outros planetas orbitando outras estrelas. Podíamos ser a única coisa em movimento em nossa galáxia.
Hoje, a Terra é ainda o único local onde sabemos com certeza que a vida existe. A humanidade é a única civilização inteligente de que temos notícia. Mas pode haver vida lá fora. As evidências crescentes animam os cientistas a continuar a busca. Estamos sós? Prefiro ficar na dúvida. Se sim, isso seria quase tão fascinante para mim. Estou muito animado para continuar procurando. E mesmo se acharmos só o mais simples dos micróbios em nossa busca pelo cosmos, já vou ficar satisfeito. Talvez essas sejam as pegadas de uma forma de vida simples, talvez não. Marte concentra a maioria das esperanças no sistema solar. Mas ainda existem mais de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e existem incontáveis galáxias. Se puder ser demonstrado que a vida se desenvolveu de algum modo, em algum lugar que não nosso confortável planeta, então a vida na Terra nunca mais será a mesma.